Olá, Darwin. Mais uma semana com teorias de Darwin, segundo papo de 2022. Eu já queria começar repercutindo com você uma reportagem do Estado de São Paulo de domingo, mostrando que Mogi das Cruzes pode ter um segundo representante na campanha de Jair Bolsonaro visando a reeleição. Já conversamos aqui, já noticiamos, né, o Valdemar Costa Neto, presidente do PL, que levou Bolsonaro para o partido. E agora existe a possibilidade do coordenador de campanha ser um publicitário aqui de Mogi. Conta um pouquinho para a gente, atualiza a gente sobre tudo isso, por favor. Vamos primeiro situar, Josué e internautas, situar como é que o Eduardo Rodrigues de Lima, popular Duda Lima, foi parar nesse imbróglio todo aí relativo aí essas especulações de início de campanha do presidente Jair Bolsonaro. A princípio, tudo indicava que Bolsonaro queria fazer uma campanha semelhante à da primeira vez em que ele foi eleito, quer dizer, sem marqueteiro, sem coisa nenhuma. E ele apostava apenas na presença dele nas redes sociais e queria fazer a coisa meio na base do improviso. Só que aí os ministros e os próprios integrantes do Centrão, que é o grupo de partidos políticos que apoiam o Bolsonaro, disseram para ele, falaram, não, o senhor precisa profissionalizar essa campanha, porque não dá mais para fazer naquela base do vamos, que o cenário é outro, a situação é outra, completamente diferente. Então, surgiu a questão da necessidade do marqueteiro. E Bolsonaro, muito confiante na sua relação com Valdemar Costa Neto, deixou isso aí sob responsabilidade dele. Estamos sabendo que o filho dele, Carlos Bolsonaro, que é vereador no Rio de Janeiro, é quem vai cuidar da parte de internet. Mas existia, por conta do partido de suporte ao Bolsonaro, um enorme espaço para ser preenchido nos horários eleitorais de rádio e de televisão. Então, precisava de alguém para cuidar disso. E aí é que entrou o nome do mogiano com a ligação que ele tem de serviços já prestados ao Partido Liberal do Valdemar Costa Neto. E qual a possibilidade hoje de Duda Lima realmente integrar, assim, enfim, liderar essa campanha de Jair Bolsonaro? As chances, elas existem, embora eu, particularmente, acredito que elas estejam ainda um pouco distantes, né? É muito difícil para alguém que está aqui no interior, mesmo tendo feito bons trabalhos, e vir assumir uma responsabilidade dessa numa campanha presidencial acirrada, como vai ser essa aí. Porque o Duda Lima, quem é? É um publicitário nascido em Itaiaçupeba, aqui em Mogi das Cruzes, que descobriu o ramo da publicidade oficial como um grande mote da sua carreira. E ele passou, então, a fazer essa intermediação entre prefeituras e veículos de comunicação com suas agências de publicidade, que são duas, atuando não só na região do ABC, como em outros pontos do interior de São Paulo e até do Vale do Paraíba. E aqui em Mogi, para provar que santo de casa não faz milagre, ele praticamente não atuou em campanha de nenhum candidato forte às eleições dos últimos tempos. Limitou-se a trabalhar na campanha da irmã dele, a ex-vereadora Odete Souza, e conseguiu alguns milagres, porque ele conseguiu reeleger a Odete em momentos em que todos apostavam que ela não seria reeleita. Bom, você comentou um pouquinho aí da trajetória dele, um pouquinho do início da carreira dele, mas eu queria que você comentasse um pouco mais. Quem é Duda Lima? Pois é, ele ficou muito famoso lá na região do ABC, que é uma região importante politicamente aqui no estado de São Paulo, quando ele, então, trabalhou na eleição e na reeleição de dois prefeitos de duas das principais cidades daquela região, o prefeito Paulo Serra e o prefeito Orlando Morando. Paulo Serra, que é de Santo André, e Orlando Morando, que é de São Bernardo do Campo. Os dois do PSDB, os dois tucanos no ninho dos petistas, que é o grande ABC. E Orlando Morando chegou até a escalar o próprio Duda para fazer a campanha da mulher dele a prefeito em 2018, ela foi eleita e agora chegou a vez do prefeito de São José de Santo André, Paulo Serra, lançar a mulher dele, a deputada pelo PL de Valdemar Costa Neto,
E adivinha quem vai ser o marqueteiro? Exatamente. Eduardo Rodrigues de Lima, o Duda, vai cuidar também dessa campanha nessa próxima eleição. Quer dizer, ele está muito bem posicionado lá na região de Santo André, é considerado como uma espécie de mago das campanhas naquela região. Bom, vamos aguardar então as cenas dos próximos capítulos, né, Darwin? E a gente vai estar sempre antenado aqui, novidades sobre esse assunto, aí vai posicionando o pessoal. Eu queria mudar um pouquinho de assunto com você, Darwin, sobre um cartão postal de Mogi das Cruzes, que é o Parque Centenário. Lindo, realmente é o principal cartão de visita, né, de Mogi, mas que acho que requer um pouquinho mais de cuidado, né, Darwin? O que você tem a falar sobre isso? É o que dizem as pessoas que frequentam com uma certa intensidade o Parque Centenário. O que poderia se melhorar na estrutura do parque? Tem alguns problemas lá que são antigos e que já deveriam ter sido solucionados, e o principal deles é estacionamento. O parque ele não possui uma área de estacionamento adequada ao número de visitantes que costuma estar presente lá no parque, principalmente em feriadões prolongados e durante os finais de semana de calor, de tempo de férias e tudo mais. É comum você ver as filas de carro se formando ao longo da Avenida Francisco Rodrigues Filho, em direção ao trevo de César de Souza, porque o estacionamento ele é modesto, é acanhado, e não consegue receber todos esses veículos, das pessoas que vão para lá nos fins de semana. Tem um outro problema também que muita gente reclama, que apesar de existirem trilhas que passam por baixo de grandes árvores, mas e do outro lado do parque poderiam ser plantadas mais árvores, e principalmente árvores frutíferas, não para dar comida para os visitantes, mas principalmente para atrair novos pássaros lá para aquela região. Então, muita gente defende que isso aconteça e que se aproveitasse também aquela estrutura do parque, principalmente uma espécie de concha acústica que existe ali nas proximidades de um dos lagos, para se promover eventos culturais, que não seria o dia inteiro, não, para transformar-se aquilo num problema das pessoas que vão para lá para descansar, mas que fosse uma atração, por exemplo, no domingo pela manhã, um show de 2 horas com algum grupo, mesmo com um cantor, até alguém de fora ou da própria cidade, para que oferecesse mais uma opção para as pessoas que lá frequentam. Olha, Darwin, eu vou contar o meu olhar, né, porque é sempre interessante aí quando a gente chega em uma cidade, enfim, eu estou aqui já em Mogi há mais de um ano, e o parque foi algo que me surpreendeu positivamente. Mas eu tive que entrar lá dentro, eu tive que entrar realmente no parque para descobrir aquela beleza toda, porque ela não tem uma presença marcante, né, assim, de visitação, não tem uma fachada bonita, algo apresentável, né? Nem sei se seria o caso, né? Nem sei se isso seria interessante, mas fica como sugestão também, né? Porque é interessante também essa roupagem, né, por fora, assim, para mostrar a imponência do parque, né? Eu não sei se você concorda com essa observação. É bom lembrar, José, que aquele parque foi um parque inaugurado para comemorar a presença dos japoneses. Se eu não me engano, foi o centenário da imigração japonesa, um pouco mais. Uma dessas datas marcantes da imigração japonesa aqui para o Brasil, e especialmente aqui para a região de Mogi. Então, o que se tem ali na entrada, tanto quanto modesto realmente, é um torii, aquele pórtico dos templos religiosos lá do Japão, mas realmente você tem toda a razão, é algo muito pouco em termos de marcar de uma forma mais forte a presença do parque naquela região da cidade. Agora, é bom lembrar também, José, que o parque perdeu muita coisa já durante essa sua existência, que não é tão longa assim. Ele perdeu algumas coisas que realmente fazem falta. Um dos pontos do parque
existia uma réplica feita em madeira do navio Kassato Maru, que é o navio que trouxe os primeiros imigrantes japoneses aqui para o Brasil. Era uma estrutura de madeira frágil e houve um vento muito forte, um vendaval com chuva, semelhante a esse que aconteceu recentemente aqui na cidade, e levou o Kassato Maru. Derrubou aquilo, e no interior desse Kassato Maru ele podia ser visitado pelas pessoas. E no interior dele existiam fotos, existiam recordações da época da chegada dos primeiros japoneses. Era uma espécie de um pequeno museu que as pessoas podiam visitar durante o período que estivessem lá no parque. Esse navio ficava próximo àquele casal de japoneses que ficam com como se estivesse chegando aqui ao Brasil, uma escultura feita de bronze, e esse Kassato Maru ficava exatamente ali do lado deles, fazia uma composição muito interessante. Uma coisa que chama muito a atenção de forma negativa no parque, Josué, é que antigamente existiam passagens por sobre os lagos para que as pessoas pudessem ir de um lado do outro daqueles lagos, passando por algumas pontes de qualidade duvidosa e segurança duvidosas. E essas pontes foram construídas sobre tambores, essas bombonas de plástico, e isso aí, com o tempo, foi se deteriorando, e essas coisas ficaram jogadas lá dentro dos lagos do parque. Quem vai até lá tem uma péssima imagem daqueles restos das pontes, aqueles pedaços de madeira misturados com esses tambores de plástico. De repente, um desses costuma escapar dali e parar em outros lagos. É um negócio que chama atenção negativamente para o parque, e é uma coisa simples que já deveria ter sido resolvida. Se quiserem fazer uma passagem sobre os lagos, seria bom se espelhar no que Guararema fez sobre o Rio Paraíba. É um trabalho espetacular, um tipo de uma ponte estaiada, muito bonito. Então, não fazer uma improvisação como aquela, porque o parque não admite esse tipo de coisa, com tanto de pessoas que recebe diariamente, até, e nos fins de semana, principalmente, o parque não admite essas coisas mais de improviso. Vamos fazer mais ou menos, se não der, tira. Então, pelo menos tira. Tira de lá, não deixa aqueles restos lá dentro, coisa que dá uma impressão muito feia lá na coisa. E dentro do passeio que se tinha um museu da imigração, ficava ali logo na entrada do parque, perto do jardim. Existe exatamente no acesso principal de quem vem pela avenida. Existe lá uma construção e apresentava o museu. Isso aí tem ficado a maior parte do tempo fechado. Existiam lá pessoas que davam informações, existiam lá muitas peças, e hoje isso aí, e se existe, não está aberto com a frequência que deveria estar. Então, são alguns pontos que chamam a atenção e que poderiam ser levados em conta para melhorar um pouco mais. Não que aquilo lá esteja ruim, de forma nenhuma. É muito bom, e o número de visitantes que o parque recebe é uma comprovação disso. Mas que poderia melhorar, poderia, sem dúvida nenhuma. Bom, aproveitando que o programa Viva Mogi vai compreender também investimentos, né, no Parque Centenário, fica aí algumas sugestões, algumas dicas, e a gente continua acompanhando essas histórias. Só para a gente amarrar aqui essa conversa do parque, quer dizer, não precisa esperar o Viva Mogi para tirar aquela sujeirada toda que está lá dentro. É coisa para ir lá um final de tarde, aí o pessoal do setor de limpeza da prefeitura retira aquilo de lá e dá uma cara nova para aqueles lagos que são realmente muito bonitos, com a presença ali de garças, capivaras, dos patos, marrecos que existem em grande quantidade lá, coisa que já poderia ter sido feita. Muito bom, aguardamos então e continuamos então na próxima semana com mais um Teorias de Darwin. Obrigado, Darwin. Um abraço a todos e semana que vem está de volta.